Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira e um momento tão importante para o país. A gente não poderia deixar de debater aqui em nosso programa as questões nacionais, as questões políticas, jurídicas, nacionais do país nesse momento. E para isso, nós estamos recebendo aqui o Dr. Gabriel Canedo, que é advogado, procurador da Câmara e professor do Centro Universitário de Patos de Minas, e também o Dr. Itamar Fernandes, que também é procurador da Câmara Municipal, advogado e professor do Centro Universitário de Patos de Minas. A gente vai tentar esmiuçar para as pessoas que estão em casa, as questões jurídicas que estão sendo tão questionadas nesse momento, por um lado e por outro. Doutor, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer um questionamento para o senhor. Essa questão toda surgiu por causa de uma eleição tão apertada da presidente Dilma Rousseff com relação ao Aécio, em 2014, ou por causa da Operação Lava Jato em si? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores. Maurício, é verdade que nós tivemos uma eleição bastante acirrada, e é verdade também que a Operação Lava Jato, nesses 2 últimos anos, deflagrou várias fases dessa operação, e nós estamos chegando aí, talvez, numa fase mais crítica, onde nós temos aí indicação de várias pessoas sendo denunciadas, vários acordos de colaboração premiada. Então, acho que é um conjunto desses fatores. E é bem possível também que o fato de o PT estar no poder já há algum tempo, isso também vai deixando aquelas pessoas que estão fora do poder insatisfeitos, e é normal numa democracia as pessoas reagirem contra essas questões. E, na verdade, a Operação Lava Jato contribuiu muito para o esclarecimento aí de algumas questões envolvendo a corrupção, e acho que isso, portanto, é um conjunto de fatores que tem ajudado a chegar nessa situação que nós estamos hoje, onde vivemos aí uma efervescência política, jurídica e várias discussões. Doutor Gabriel, na avaliação do senhor, como é que essa efervescência política, como diz o doutor Itamar, deve ser observado? Como é que as pessoas devem se portar diante disso? Não está um pouco perigoso demais? Os ânimos não estão acirrados demais? Na avaliação do senhor, como é que as pessoas devem se portar diante de uma situação tão delicada? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, espectadores da NTV. Em verdade, como muito bem pontuou o doutor Itamar, nós vivemos um momento de crise política e de instabilidade democrática, Eu até ouso dizer que nós estamos vivenciando uma crise dos poderes. O judiciário, quer dizer, o legislativo já não vai bem há algum tempo, no plano federal. O executivo está desandando por completo. E o judiciário, nós esperávamos que fosse talvez ter um ponto de equilíbrio, fosse talvez estabelecer uma ordem na relação e harmonia entre os poderes. O judiciário talvez não tenha ido ainda muito bem. A nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal, enfim, tão logo venha julgar essas ações que foram lá ajuizadas, venha recobrar um pouco do equilíbrio da harmonia entre os poderes. Mas, enfim, a minha expectativa, eu espero, na verdade, é que as pessoas aguardem o desfecho do processo jurídico, do processo democrático. Na verdade, Maurício, o Estado ele sempre atua através de um processo, Até porque nós vivemos em um Estado de direito, um Estado de legalidade, um Estado de liberdade. E, portanto, todos esses eventos nos causam muita perplexidade, isso é verdade. Agora, é preciso aguardar que as pessoas que eventualmente tenham incorrido em comportamentos ilícitos sejam responsabilizadas em meio a um devido processo legal. Portanto, essas manifestações das ruas, as vozes roucas das ruas, são muito relevantes, são muito importantes, mas é o momento de se aguardar as instituições, no caso, o Ministério Público e o Poder Judiciário, cuidarem dessas questões, para que os envolvidos sejam responsabilizados dentro de um processo legal. Se continuar da forma que está, doutor, tudo acontecendo muito rapidamente, o senhor acha que corre algum risco, inclusive para a democracia, para a Constituição brasileira? Maurício, corre-se. Eu, lamentavelmente, em função dos episódios ocorridos nessa semana, nós verificamos alguns atentados à Constituição e até mesmo à ordem democrática, à ordem legal. É importante frisar aos espectadores que nós não somos aqui partidários do PT, tampouco do PSDB ou qualquer partido que seja. Nós fazemos uma análise técnica, jurídica. E, nessa semana, nós tivemos assim, alguns comportamentos, algumas atuações que extrapolaram os limites da Constituição da República. Por exemplo, me refiro, em particular, à
a divulgação ostensiva, ampla, daquelas interceptações telefônicas, que, me parece, foram captadas, com a exceção daquela última conversa, daquele último diálogo, foram captadas a partir de uma ordem judicial. Porém, essas interceptações, elas são sigilosas, até porque expõem a intimidade, expõem a privacidade das pessoas em demasia, né? E o juiz Sérgio Moro, com todo respeito ao Poder Judiciário, que todos sabem que eu tenho, mas o doutor Sérgio Moro, naquele ponto em particular, ele extrapolou. Até porque o grampo telefônico, a interceptação, naquela ocasião, acabou alcançando algumas autoridades do Poder Executivo. A presidente da República, alguns ministros de Estado, autoridades que têm foro especial por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o ato de ter autorizado a divulgação ampla, ostensiva daqueles diálogos foi uma decisão, ao meu sentir, um tanto quanto equivocada. Sem falar, ademais disso, que me parece alguns diálogos, inclusive envolvendo o ex-presidente da República e o seu advogado, também foram amplamente divulgados. E todos sabemos que nós, advogados, temos a prerrogativa de que as conversas com os nossos clientes são extremamente sigilosas. É uma proteção que decorre da lei. E, portanto, não sei se o doutor Itamar concorda comigo, quando nós assistimos a violações reiteradas da lei e da própria Constituição, a democracia certamente corre perigo. O senhor tem essa mesma visão, doutor Itamar? Sim, Maurício. Nós, observando os procedimentos, entendemos que realmente nessas situações é possível verificar um extrapolamento dos lindes do Estado Democrático de Direito e daquilo que rege a Constituição. É bem verdade que uma grande parte também defende, dizendo da legalidade, dizendo que naquele caso específico existia um princípio maior, que seria a defesa da moralidade, talvez também a ideia da publicidade em razão das relevâncias dessas informações, mas é preciso fazer uma ponderação de valores. E, como bem disse o doutor Gabriel, eu penso que isso era melhor ser tratado dentro do devido processo legal. Nós temos instituições democráticas que estão funcionando e deveriam ter sido tratado isso primeiramente dentro desse processo e posteriormente vir a público aquilo que realmente foi apurado. Naquele momento ainda, muitos daqueles que foram interceptados, eles não eram denunciados, né? E também pelo fato de que, quando se divulga sem qualquer restrição, sem verificar nessa ponderação, inclusive atingindo conversas com advogados, realmente a gente tem que prestar atenção, tem que fazer uma ponderação e me parece que nesse conjunto houve um extrapolamento, sim. Agora, doutor, eu entendi perfeitamente, ninguém está questionando aqui a importância da Operação Lava Jato, né, para o país como um todo, para o combate à corrupção, né, muita coisa se desvendou ali naquela operação, e muita gente vai ser punida por ter cometido deslizes, por ter cometido atos de corrupção, a corrupção que tão mal faz ao país, sempre fez ao país. É um risco para a operação, doutor, esse extrapolamento? O senhor acha que por exemplo, por ter vazado essas conversas, essas provas poderão ser invalidadas pelo STF posteriormente? Que avaliação o senhor faz disso? O senhor acha que tem algum risco? O Conselho Nacional de Justiça pode interferir de alguma forma na atuação do juiz Sérgio Moro, por ele ter demonstrado essa parcialidade na divulgação desses grampos? Maurício, até então, vejamos, nós estamos numa fase de investigação, né? E eu, assim como você muito bem disse, eu não questiono a Operação Lava Jato, né? Até acho que, em grande medida, ela tem sido levada a efeito com respeito à legalidade, com respeito aos direitos processuais dos acusados. Mas veja bem, se eventual ação penal, se eventual processo penal for instaurado, a partir dessas provas que eu já expus para vocês, me parecem ser ilícitas, olha, esse processo penal certamente estará parcialmente comprometido, tá certo? Como já disse, a captação daqueles diálogos, salvo melhor juízo, não foi ilegal. Ela se deu a partir de autorização de um magistrado, de um juiz que é o juiz competente para aquele caso concreto. Aquele diálogo, em particular, envolvendo a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se deu por volta das 13h40 de quarta-feira, aquele diálogo, quando foi captado, enfim, já havia sido determinado pelo doutor Sérgio Moro
que se interrompessem as captações. Portanto, aquele diálogo em específico, em particular, enfim, ele foi captado de forma ilegal. E se entender, né, que de fato é ilegal, e se eventual processo for instaurado a partir dele, este processo padecerá de vícios e que pode comprometer, sim, a responsabilização. E com relação à divulgação? A divulgação. Isso pode comprometer também, já que o senhor disse que a divulgação, ali naquele caso, feriu a Constituição? Sim, feriu a Constituição porque envolveu autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Qual deveria ter sido a atitude correta, ao meu sentir, do doutor Sérgio Moro? Deveria, primeiro, invalidar aquele diálogo que foi colhido às 13h40, portanto, depois da determinação de interrupção. Aquele diálogo, realmente, ele é ilegal, ele deve ser inutilizado e retirado do processo, e uma vez percebendo que essas autoridades haviam sido, enfim, alcançadas pelo grampo telefônico, pela interceptação, deveria ter ele submetido essas provas ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão do Poder Judiciário competente para julgar essas pessoas. E em função dessa divulgação ostensiva, que me parece, como já disse, ilegal, essa divulgação também pode tornar a prova ilícita. Mas, a partir disso, só complementando, é preciso dizer que essas interceptações não são as únicas provas do processo. Nós não conhecemos os autos, né? Mas é possível deduzir que existem inúmeras provas, inúmeros indícios, elementos de provas no processo penal, de modo que esses diálogos eles talvez viriam apenas corroborar, confirmar aquilo que já existe. A divulgação do diálogo, doutor, o senhor acha que inflamou ainda mais os ânimos? O senhor acha que teve segundas intenções ali na divulgação daqueles áudios, doutor Itamar? Bem, nós não podemos penetrar na cabeça do doutor Sérgio Moro para pensar, adivinhar o que ele pretendeu, mas, na verdade, deve ter sido também uma reação em relação de episódios. Segundo o que ventilou na mídia, ele também teria sido monitorado pela uma agência de inteligência, né? Então, pode ser que a intenção de levantar o sigilo, já naquele momento, ele considerou que aquelas informações seriam relevantes, e pelas relevâncias dessas informações, ele levanta o sigilo e, via de consequência, aquilo vem a público. O fato é que houve uma divulgação ostensiva, a sociedade tomou conhecimento disso, que acho também que é natural uma reação em razão do conteúdo do que foi ventilado, mas aquilo tratava-se ainda de uma captação, uma interceptação que foi feita, e na nossa compreensão, eu penso que seria mais prudente ter tratado aquilo dentro da maneira adequada, remetendo o processo ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, que tem a competência a partir daquele momento de dizer a respeito disso, tomasse as providências cabíveis. Mas certamente a divulgação inflamou sim, a sociedade foi para a rua, tanto é que nós estamos verificando essa reação, que é muito compreensível da sociedade. A sociedade já também não aguenta mais a ideia de corrupção. Há todo dia um fato novo, são situações que deixam as pessoas perplexas, né? E, evidentemente, que a sociedade ela tem todo o direito também de se manifestar. Nós vivemos numa democracia e é bom que a sociedade realmente se manifeste. Agora, doutor Gabriel, o senhor disse aí, o doutor Itamar também disse que assim, a comunidade jurídica entende que houve um desrespeito à Constituição naquele caso. No entanto, boa parte da população apoia o desrespeito à Constituição nesse tipo de caso, principalmente as pessoas que saíram às ruas na quarta-feira, né? Não hoje, que parece que hoje o país também está tomado por atos de manifestação em favor do governo. Esse apoio, doutor, ele não é mais perigoso ainda, porque ele apoia uma pessoa que desrespeitou a Constituição, e isso não vai dar força para que ele continue desrespeitando e pode cometer atos ainda mais graves? Maurício, como o doutor Itamar pontuou, eu acho que a sociedade, de uma forma geral, pelo menos a maior parte dela, está em estado de perplexidade. Eu, na quarta-feira, quando estava em casa assistindo aos jornais e me deparei com aqueles diálogos, com aquelas captações, eu fiquei completamente estarrecido. Até porque jamais pensei que talvez um dia na minha vida fosse ver uma interceptação telefônica alcançando uma presidente da República. E isso tem trazido um estado de comoção geral, né? Na verdade, esse estado de comoção ele foi deflagrado com a Operação Lava Jato.
Depois, quando se instaurou o procedimento inicial na Câmara dos Deputados, visando o impeachment da presidente Dilma, ele se agravou ainda mais. Agora, com esta possibilidade, né, que acabou se concretizando, de o ex-presidente se tornar ministro-chefe da Casa Civil, isso também trouxe mais uma injeção de indignação às pessoas e, por fim, agora, os diálogos que foram divulgados. É bem verdade, eu questiono muito a legalidade da divulgação, conforme já expus, mas, por outro lado, como cidadão que sou, não posso deixar de me indignar com os conteúdos daquele diálogo. O que revela, na verdade, uma falta de compromisso ético, uma falta de compromisso moral com o trato da coisa pública. Eu jamais pensei, talvez, que nos redutos da política, lá no plano federal, as coisas pudessem se dar daquela maneira. E, portanto, é natural que a população reaja, é natural que a população se indigne. E, enfim, o correto talvez seja realmente ir para as ruas e tudo mais. Agora, as autoridades investidas no poder judiciário, executivo e legislativo, elas têm que ter consciência dos limites, né, de que devem atuar. E o limite, eu insisto em dizer, é o Estado de Direito, o limite é a legalidade, o limite é a Constituição. Isso não significa que a população não possa manifestar a sua indignação. São coisas diferentes. Ela tem que observar a questão da legalidade. Com certeza. Doutor Itamar, hoje foi realizada a primeira sessão na Câmara dos Deputados após a abertura do processo de impeachment, né? Como é que se dará esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Qual que é o trâmite legal para isso, doutor? Então, Maurício, nós tivemos um início muito tumultuado desse processo de impeachment, inclusive o Supremo Tribunal foi chamado a estabelecer o rito e basicamente decidiu que o rito deverá seguir aquilo que mais ou menos foi já praticado no impeachment do Fernando Collor. Depois de estabelecido o rito e julgado os embargos de declaração, a Câmara dos Deputados já iniciou o procedimento, já foi recebida a denúncia, já foi definido, né, as pessoas que participarão através dos líderes, e agora já iniciou o prazo de 10 sessões para que a presidenta Dilma apresente toda a sua ampla defesa, deduza todas as suas provas, e posteriormente deverá haver um julgamento pelo plenário. E uma decisão que talvez é relevante nesse processo, Maurício, é que aquilo que a Câmara dos Deputados decidir não vinculará o Senado. O Senado... Quer dizer, a Câmara pode tomar uma decisão e o Senado vir dizer que não, Isso. A Câmara não manda nada não, quem resolve aqui sou eu. Porque, na verdade, quem decide a admissibilidade é a Câmara dos Deputados. Depois de feito todo esse procedimento, de recebida essa denúncia, será encaminhado para o Senado. O Senado, mais uma vez, deverá decidir se recebe, se dá trânsito a isto, e se der trânsito, aí que depois ele vai decidir se houve ou não os crimes que estão sendo imputados à presidente. Doutor, o processo de impeachment na Câmara sendo comandado, coordenado por uma pessoa que responde a ações do Supremo Tribunal Federal, com investigação em curso, com inúmeras acusações, com contas no exterior, não torna esse processo de impeachment duvidoso, como é que eu diria, não macula esse processo de impeachment todo, doutor? Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho eu gostaria que o senhor respondesse sobre essa questão. A gente vai para o intervalo e já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje você já sabe, a gente conversa aqui com o doutor Itamar, com o doutor Gabriel, a gente está discutindo juridicamente, ou tentando esclarecer para as pessoas juridicamente as questões que vêm ocorrendo jurídico, político no Brasil, né, doutor? E eu tinha feito uma pergunta para o senhor no encerramento do primeiro bloco, eu gostaria que o senhor respondesse para nós se a condução do processo de impeachment, sendo conduzida por uma pessoa que responde à ação no STF, que paira tantas dúvidas em torno dele, se isso não macula o processo de impeachment. Que avaliação o senhor faz disso? Maurício, antes de mais nada, eu devo esclarecer aos espectadores que o processo de impeachment
é um processo jurídico-político. Talvez ele seja mais político do que jurídico. E, nessa medida, ele está sujeito ao jogo de forças. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, está usando e usou nos últimos meses o processo de impeachment para poder se manter no cargo de presidente da Câmara. É bem verdade que o Supremo já foi questionado sobre a manutenção dele na presidência da Câmara, mas até então, enfim, não houve apreciação e ele permanece presidente daquela Casa do Povo. Eu imagino que, na verdade, a lisura, de certa forma, do processo, ela fica, em parte, comprometida. Só que é um comprometimento que é tolerado pela Constituição exatamente por ser um processo jurídico-político. A Constituição tolera o sujo julgando o mal lavado. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos por aí, porque, na verdade, a conotação política é muito forte e ali como eu já disse no início da resposta, há um grande jogo de forças, né, entre o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados. E ele está usando esse instrumento para se proteger também, de modo que, se alguém que ficou feliz com esses acontecimentos dessa semana, certamente esse alguém é o deputado Eduardo Cunha. Agora, doutor Itamar, com relação à nomeação do presidente Lula, né, existe uma série de questionamentos na Justiça com relação à nomeação do presidente Lula, ministro-chefe da Casa Civil. Né? A presidente Dilma agiu de forma ilegal ao nomear o presidente Lula, não agiu legalmente. O que a gente pode concluir com relação a essa nomeação? Maurício, as ações que estão sendo impetradas, e várias ações, tanto na Justiça Federal de Primeira Instância e também no Supremo Tribunal, tanto a DPF, mandado de segurança, ação popular, né, de certa maneira, elas se fundamentam de que houve um desvio de finalidade. A motivação daquele ato seria para, de certa maneira, dar uma blindagem ao presidente com relação às investigações decorrentes da Operação Lava Jato. Se ficar comprovado esse desvio de finalidade, que houve um desvio da motivação que realmente determina o ato administrativo, e aí nós temos que dizer que o ato administrativo ele está preso também aos limites da Constituição, e o artigo 37 da nossa Constituição, Maurício, ele é muito claro, dizendo de que o ato administrativo ele tem que seguir os princípios constitucionais. E um desses princípios é atender e não tem outra finalidade senão o interesse público. Então, veja, quando se nomeia um ministro, se nomeia um ministro para atender o interesse público, de modo que seria, na concepção do nomeante, que ele viria coadjuvar e ajudar a resolver os problemas e os sérios problemas que o Brasil enfrenta. Se ficar provado esse desvio, certamente esse ato será declarado a sua nulidade. Agora, é preciso também ponderar que o Supremo é que já certamente deverá dar a última palavra sobre isso. A Advocacia Geral da União trabalha nesse sentido, para que o Supremo venha e defina se isso é legal ou não, até porque a insegurança jurídica de ter um ministro nomeado, mas com um ato suspenso, isso também não contribui para nada. Então é preciso que o Supremo Federal, mais uma vez, compareça e diga se aquele ato é ou não viciado. Se não for viciado, o presidente, me parece que ele pode sim assumir aquela função e, evidentemente, os brasileiros deverão depois verificar se ele está contribuindo ou não para o conjunto da melhoria desse quadro tão complicado politicamente que nós estamos vivendo. Voltando a falar da questão jurídica, ainda falando do presidente, e me recordando aqui, outra questão que também teve grande repercussão foi o fato da Polícia Federal levar o presidente Lula, meio que aquela condução coercitiva do presidente Lula, e que foi bastante questionada também, doutor Gabriel. Como é que o senhor avalia aquela condução? Foi legal? Foi dentro do que estabelece a Constituição? Maurício, mais uma vez, fazendo uma análise legal, constitucional, até porque não poderia ser diferente, já que nós somos professores da matéria, né, doutor Itamar? Eu avalio aquela condução coercitiva como sendo manifestamente ilegal. E eu explico por quê. Nós temos garantia... Mas, doutor, a gente, lógico, tornou público a questão do presidente Lula, mas ele já tinha conduzido mais de 130 daquela mesma forma. Todas foram ilegais? Parece-me que foram 144 conduções coercitivas ao todo. E todas elas ilegais. Veja bem, há uma previsão na Constituição, Maurício, que assegura ao acusado, aos investigados em geral, o direito fundamental ao silêncio.
Ninguém é obrigado a falar nada, aquilo que achar que não deve. Especialmente quando a resposta aos interrogatórios, às perguntas, enfim, levar ao reconhecimento da prática de um crime. Portanto, esse direito está consagrado na Constituição. E mais do que isso, ninguém nesse país está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Portanto, veja, ele foi levado à força para a delegacia da Polícia Federal para lá prestar esclarecimentos. Isso é ilegal. A busca e apreensão realizada na casa dele, a princípio, eu não vejo nenhuma ilegalidade. Mas a condução coercitiva forçada, ela é ilegal. E, para compreender isso melhor, basta abstrair o ex-presidente Lula da cena. Vamos nos colocar no lugar dele. Imagina se fosse comigo, com você, com seu filho, etc. Seria ilegal da mesma maneira. Nosso tempo, infelizmente, terminou, mas eu preciso falar aqui com o doutor Itamar. Hoje foi o último prazo, ou não, né, doutor? Tem entendimentos com relação a essa questão dos prazos também, para mudar de partido para aquelas pessoas que ocupam cargos eletivos. É realmente o último prazo, e dia 2 é o último prazo para quem quer se candidatar, que esteja filiado a um partido político? Então, Maurício, nós tivemos aí duas regras, né? A lei eleitoral, a reforma eleitoral, introduziu um artigo lá na lei dos partidos políticos e disse que aquele candidato, né, da eleição proporcional que tivesse no 4º ano do mandato poderia, entre o 7º e o 6º mês anterior à eleição, se desfiliar desse partido sem correr o risco de perder o mandato e filiar no outro partido, desde que antes dos 6 meses antecedentes. Só que veio a emenda constitucional 91 e ampliou essa regra, ou deu uma nova dimensão a essa regra, permitindo que qualquer mandatário que quisesse desfiliar deveria fazer nos 30 dias seguintes daquela emenda constitucional. E aí é que surgiu essa discussão. O prazo realmente termina hoje, para alguns amanhã, que é o dia 19, que daria os 30 dias da emenda constitucional 91. Eu estou interpretando e aconselhando que se faça observando esses dois prazos, que é mais prudente. Hoje, portanto. Portanto, hoje, segundo alguns, até amanhã, que seria a data de você desfiliar. Porque a data para estar filiado ao partido é 6 meses antes. E 6 meses antes até o dia 2 de abril. E, na minha interpretação, para o vereador que está no 4º ano do mandato, o prazo para ele mudar de partido ainda conserva até o final do mês. Ou seja, vou aplicar a lei eleitoral. Na verdade, essa emenda constitucional 91, ela veio para beneficiar deputados federais e estaduais que não estão no 4º ano do mandato. Aí abre uma regra episódica para esse pessoal. E, evidentemente, que atinge o vereador, porque ele também é mandatário. E lá não exigiu estar no 4º ano do mandato. A lei eleitoral exige, essa lei eleitoral vai ser repetida nos anos seguintes, ou seja, qualquer candidato que estiver no 4º ano do mandato. Porque nós vamos atingir os candidatos proporcionais, uma vez que os majoritários, que é o chefe do Executivo e o Senado, eles já não estão observando essa regra em razão de uma decisão do Supremo. Mas, veja, a regra da lei eleitoral se repetirá nos anos seguintes, ou seja, o vereador, o deputado que estiver no 4º ano do mandato, ele vai ter uma janela entre o 7º e o 6º mês anterior à eleição. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui o doutor Itamar, o doutor Gabriel, que tem um compromisso agora, eles vão fazer uma palestra, inclusive, em outra cidade, e pararam aqui para conversar com a gente. Gostaria muito de agradecer, doutor Itamar, doutor Gabriel, pela vinda aqui no Opinião Regional e deixar o espaço aqui aberto. Se continuar nessa loucura toda, a gente convida os senhores novamente para a gente vir aqui esclarecer as coisas jurídicas e políticas do Brasil. Obrigado e boa noite, viu, doutor? Obrigado, nós que agradecemos. Obrigado, doutor Itamar, tenha uma boa noite. Muito obrigado, Maurício. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Você fica agora com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região, como o NTV News. Esse programa que tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almir, o telefone é o 3822-7636, vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você e até lá.